mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos 23 até o 25. E destacamos o versículo 25, que diz assim: E ninguém precisava falar com ele, Jesus, sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. O tema de hoje é Deus nos conhece muito bem. Às vezes nós nos atrevemos em dizer que, olha, eu conheço muito bem aquela pessoa, mas nós não conhecemos tão bem assim, porque nós não conseguimos ler os pensamentos. Podemos ver algumas atitudes, sim, mas nós não conseguimos ver todas elas. E aqui no caso o texto fala que Jesus sabe sim. Ele sabia o que o povo pensava, ele sabia o que o povo falava e o que o povo planejava. E isso não era só para aquele tempo. Jesus já sabe isso hoje também. Ele sempre vai saber, porque ele é o Deus onisciente. Então, quando nós temos algumas coisas que nós não concordamos e começamos a tramar contra outras pessoas ou coisas semelhantes, Deus já está sabendo. Mas nós podemos nem tramar isso e fazer, executar, mas nós pensamos, Deus já está sabendo. Tem como esconder alguma coisa de Deus? Não, não tem. Então, por que nós achamos que podemos ir sozinhos fazendo as coisas e levando um tipo de fé em Deus, muitas vezes que é apenas um costume, e nos arrependemos de algumas coisas, outras não, e tramamos algumas coisas e outras vezes não? Deus está sabendo de tudo, então o que é melhor fazer? E aí vem a pergunta. O melhor é ser sincero com Deus. Falar o defeito que nós temos, falar a nossa irritação, falar aquilo que nós não concordamos, falar aquilo que às vezes até tramamos fazer nos pensamentos ou até em atitudes, falar isso para Deus. Isso é agradável ao Senhor quando Deus já sabe e nós falamos, sim, é verdade, eu sou desta forma. E aí sim pedir o perdão quando se erra ou pedir o apoio quando se está corretamente a favor daquilo que deve ser feito. Aquele povo, na maioria deles, eles seguiam Jesus por causa dos milagres, as curas e milagres. E eles ouviam Jesus falar, também ficavam maravilhados com a sua palavra, mas aqui o próprio texto falou assim que a fé deles era por causa dos milagres. E daí a gente poderia pensar, mas se é por causa dos milagres, mas eles creem, então está bem também, né? Mas não era assim. A fé que confia em curas e milagres é uma fé que vem forte e vai para o fundo do buraco rapidamente. E ainda diz o texto que Jesus sabia, ninguém precisava falar alguma coisa a respeito disso, que ele já conhecia até os pensamentos, ou acrescentamos as palavras daquelas pessoas. Isso nos mostra que para nós serve da mesma forma. Não só sabermos que Deus conhece exatamente aquilo que nós fazemos, mas também que nós precisamos crer na palavra de Deus, naquilo que Jesus nos ensina na sua palavra, naquilo que o Senhor nos ensinou lá no Antigo Testamento também. Esta palavra de Deus é que nos produz uma fé forte. Quem confia só em curas e milagres e que as coisas precisam sempre dar certo para ter uma fé, no momento que alguma coisa dá errado, acaba a fé também. É muito melhor, ouvindo esse texto, lembrar que curas e milagres, infelizmente ou felizmente, fazem parte da nossa vida também. Nós pedimos isso a Deus e deixamos isso à sua santa vontade.
Mas não é isso que deve mover a nossa fé. A nossa fé é baseada na palavra de Deus, aquilo que Deus falou, aquilo que Ele prometeu fazer. E assim nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Ele morreu na cruz e pagou o nosso pecado. Porque Ele, Jesus, vai levar-nos um dia, ressuscitar-nos no dia do juízo final e levar-nos para o lar celestial. Porque Jesus falou que vai fazer assim, porque Jesus fez assim, porque Deus nos ama e quer a nossa salvação, é por isso que nós cremos. Ele agiu em nós de uma forma maravilhosa, e isso nos faz ter uma fé verdadeira. Isso nos dá sabedoria, isso nos faz clamar por coisas que nós precisamos. Mas nós não dependemos de acertos, de coisas que deem certo para nós crermos em Deus. Nós cremos porque o Senhor nos deu essa condição e somos mantidos na fé não por milagres, mas pela palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Amém. Vamos orar. Senhor, venha nos ajudar. Venha nos trazer uma fé forte em Ti. Venha nos trazer também grande sabedoria. Venha nos trazer também as coisas que precisamos na nossa vida para podermos viver bem aqui na terra. Ajude-nos a confiarmos em Ti. Ajude-nos a ouvir a Tua santa palavra com dedicação e ouvidos bem atentos para aquilo que o Senhor quer transmitir. Em nome de Jesus. Amém.